vamos passar a apresentar esta obra e a refletir sobre ela. O objetivo fundamental é servirmos uma espécie de um aperitivo, um incentivo à leitura e ao estudo desta obra fundamental de iniciação. Porque é que ela é fundamental? Porque Kardec, conhecedor de toda a obra espírita, ele entendeu que do conjunto de 32 que historicamente se sabe que ele produziu sobre espiritismo, no final da vida, sem ele se aperceber, ele anexa ao último número da revista Espírita que ele produz em vida, que é de abril de 1869, ele anexa este catálogo racional de obras para se fundar ou formar uma biblioteca espírita. E aqui, nesta obra, que podemos descarregá-la gratuitamente da internet, anexa ou não ao último número da revista Espírita, mas pode-se encontrar, se pesquisarem por catálogo racional, encontram com facilidade. Se descarregarem, vão verificar que está dividida em 4 partes. E a primeira diz lá exatamente o que aqui vemos, codificação fundamental. E verificarão que tem 11 linhas. Em cada linha está o nome de uma destas obras que aqui estão. Estas 11 obras da codificação fundamental. É por isso que a codificação fundamental são estas 11 obras e não mais nenhuma. E deste conjunto das 11, nós verificamos que elas se podem agrupar em 3 subgrupos. 3 de iniciação, entre as quais esta, o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é a segunda cronologicamente dentro das 3 de iniciação a ser produzida, mais 3 especializadas, onde, por exemplo, se insere a Revista Espírita, e 5 de natureza básica, que são estas que vemos ali embaixo, o Livro dos Espíritos, Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. O nosso foco hoje é o Espiritismo na sua expressão mais simples, uma dessas 3 de iniciação. Well, happy birthday to you. Happy birthday, there you go, to you. Que, tal como já vos fomos dizendo, e é também um objetivo da nossa palestra de hoje, é uma das razões por que escolhemos este tema, é homenageá-la. Reparem, 15 de janeiro de 1862, no passado 15 de janeiro, há uns dias atrás, umas semanas atrás, fez 163 anos. Assim que nós vamos olhar para esta obra, segundo 3 perspectivas. Entender o porquê da obra. Já sabemos que ela é de iniciação, mas vamos também ver como ela nasce, quando nasce, como nasce e como se relaciona com as outras e quando e como a devemos estudar nessa relação sistémica. Isto num primeiro passo. No segundo passo vamos olhar já para a obra em si. Vamos olhar para a primeira edição, quando ela é publicada, e vamos ver a evolução nas várias edições. Podemos já adiantar que teve 9 revisões, 9 edições, e com uma curiosidade, é das últimas, ela e o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas é das últimas edições a virem a público. Já Kardec tinha falecido em 11 de setembro de 1869, mas ele deixa aquilo preparado e a 9ª edição, no caso desta, vem a público nessa altura. E então vamos nos focalizar, centrar a nossa atenção nessa 9ª e última edição, porque qualquer autor faz edições para atualizar a sua obra, ou introduzir novos conceitos, ou corrigir outros. Então, a última é a mais amadurecida. Então, é essa que nós devemos escolher para estudar. E então, pegando nessa 9ª edição, passaremos à 3ª e última parte da nossa análise, que é olhar para essa estrutura da obra, ver o que é que ela contém
de uma forma resumida, que é o tal aperitivo chamativo que vos queremos oferecer esta noite para vos animar a estudar esta obra. Porquê esta obra? Como vos dissemos, iniciação. Mas é uma iniciação rápida. Reparei, existia antes, em 1859, tinha sido publicada a primeira obra de iniciação, que tem aquele nome, que é o Espiritismo. Mas é uma iniciação que, para aqueles que já conhecem a obra, são 200 páginas. À data de hoje, baseada na 8ª edição, são 200 páginas. E então, Kardec, pelas solicitações do público, ele olhava, o público estava curioso sobre o Espiritismo, e ele, o que é que, na altura, em 1862 até 1862, que obras é que existia? Existia o Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Espíritos são 500 páginas hoje, não é? Existia a Revista Espírita, bom, mas a Revista Espírita já eram 2 volumes, 2 livros na altura, portanto já eram pelo menos 24 números mensais, e ele então, tanto chega a 59 e pela pressão que as pessoas iam fazendo, perguntando-lhe por que não nos arranja uma obra mais resumida para começarmos, em vez de começar ou pelo Livro dos Espíritos ou pelos jornais da Revista Espírita. E então ele lança o que é o Espiritismo. Mais pequena que qualquer uma das outras 3 que já existia. Mas o tempo vai andando e depois de lançar o que é o Espiritismo, aparece uma grande revisão do Livro dos Espíritos em 1860. Em 1861 aparece o Livro dos Médiuns, e as pessoas que agora já tinham mais obras ainda, tinham pelo menos mais o Livro dos Médiuns e um Livro dos Espíritos que tinha passado de 100 e poucas páginas, 170 páginas para 500, de 3 partes para 4 partes. Portanto, e tinham o que é o Espiritismo, que é uma obra de iniciação, mas é uma obra de iniciação profunda, é 200 páginas. Então, ele, pela pressão que as pessoas lhe iam exercendo, ele então resolve tornar a editar uma obra muito mais resumida que o que é o Espiritismo. E aparece então o Espiritismo na sua expressão mais simples. Portanto, digamos que é uma obra de iniciação rápida, é uma obra que já só tem 30 páginas, já só tem 60 capítulos, uma obra muito indicada para aquele que pela primeira vez contacta com o Espiritismo e quer ter uma ideia de se lhe interessa, se não interessa, de que é que trata. Portanto, em termos de cronologia, nestas 3 obras de iniciação, o que temos é o que é o Espiritismo e depois o Espiritismo na sua expressão mais simples, mas em termos de estudo, pelas razões que vos apontamos, a tal necessidade de ir simplificando para que fosse mais atrativa uma obra de iniciação mais pequenina, daí que pedagogicamente nós devemos, o que é o Espiritismo deve ser a última obra a estudar, porque é mais densa e é mais antiga, enquanto o Espiritismo na sua expressão mais simples deve ser estudada antes do que é o Espiritismo, e o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que vem depois em 1864, pelas mesmas razões, ainda é mais pequena que o Espiritismo na sua expressão mais simples. Tem 20 páginas, 42 capítulos, deve ser a primeira que nós estudamos. Ter uma ideia da história, para entendermos o nascimento desta obra, recordar-vos que Kardec vivia aqui, nesta rua, que é a Rua dos Mártires, número 8, ali naquela porta cor-de-rosa que ali vemos ao centro. Ele vivia aí desde 1855. E quando ele se começa a interessar pelo Espiritismo, ele vive aqui. Vive aqui, a sua casa não dava aqui para a rua, dava só para a parte interior, aquela porta dá para um corredor que vai desembocar numa praça interior, e a sua casa só tinha janelas para aí. Portanto, ele vive aqui
nesta área, fica ali situado, olhando aqui para o mapa de Paris, é onde temos ali aquele número 6, 1855 a 1859. Portanto, quando se interessa pelo espiritismo e quando lança, inclusivamente, o Livro dos Espíritos. Por exemplo, ele, para obter as informações para a primeira edição, as respostas às perguntas da primeira edição, que só eram 501, ele vai consultando médiuns que trabalhavam naquelas casas que vemos ali, naquelas bolas azuis. Portanto, e vai de casa de médio em casa de médio, fazendo as mesmas perguntas através dos mesmos médios a outros espíritos e buscando as concordâncias. E das 501 respostas concordantes que ele obteve, ele vem lançar em 1857, aqui embaixo, onde vemos ali um círculo verde, o Palais Royal, na Galeria de Orlheiros, ele vem lançar então a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha este aspecto. Esta capa que aqui está, é neste local, isto é uma fotografia tirada há um par de anos atrás, portanto, isto era coberto, no tempo de Kardec isto era uma espécie de um shopping de hoje, um centro comercial de hoje, era coberto e naquestas colunas que agora não há nada entre elas existiam casas comerciais. Uma dessas casas comerciais era a Livraria Dantu, a tal que se responsabiliza pelo lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que era diferente da que temos hoje. Só tinha 3 partes, hoje tem 4 partes, só tinha 501 perguntas, hoje tem 1019, porque ao longo do tempo esta obra foi a mais revista delas todas. Acabou Kardec em vida por a rever 16 vezes. A última também em 1869, 4 dias antes de Kardec falecer. Numa capa possível de encontrarmos, por exemplo, aqui em Portugal. Da 16ª edição, a última é esta que nós aqui vemos, mas tal como vos dissemos, qualquer uma destas 11 obras está disponível na internet. Amigos, é só descarregar da internet ou lê-la até no site Kardecpedia e outros, portanto, livre de direitos, tranquilamente, podemos consultar. Portanto, esta foi a primeira obra. A segunda, daquelas 11, acontece a partir de 1 de janeiro de 1858. E é uma obra diferente. Enquanto o Livro dos Espíritos é um volume, é um livro, digamos assim, monovolúmico, esta revista Espírita é um jornal, é um periódico. Portanto, saía uma revista mensalmente, a cada mês. Começa no dia 1 de janeiro de 58 e Kardec, durante 136 meses, até falecer, ele responsabiliza-se pela produção deste jornal. Eles chamam Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Tinha esta capa, esta é uma fotografia do primeiro número, de janeiro de 1858, e que o que ele foi fazendo é, ao final de cada ano, ele, para uma comodidade logística, ele encapava, criava uma capa, os 12 números, encadernava os 12 números daquele ano e punha-lhe uma capa e punha-lhe um ano. É o que nós vemos aqui, estamos a ver aqui o livro, digamos assim, de 1858. Assim que estes 136 meses, se nós dividimos por 12, isto vai dar 11 livros e sobrar mais 4. Portanto, em boa verdade, a Revista Espírita é a obra maior da codificação fundamental. Porquê? Porque, olha, levou quase 12 anos a fazer, à razão de uma por mês, e em termos de volume, enquanto as outras é só um livro, é só um volume, esta não. Esta são 11 volumes, 11 livros completos, e os 4 primeiras do volume de 1869 ainda se consideram codificação fundamental, que são as que foram produzidas por Kardec. Também é uma obra bastante negligenciada, por isso mesmo nós aqui nos nossos canais, às terças-feiras, nós fazemos um estudo e incentivamos a que participem também, porque esta obra funciona
funcionou como uma espécie de uma bússola para a elaboração da codificação fundamental. Aqui encontramos todos os assuntos que podemos encontrar nas outras obras, eram extraídos daqui os assuntos que, entanto, eram amadurecidos o suficiente para constar nas outras 10. Portanto, esta é uma obra essencial, dentro das fundamentais essenciais, é de natureza especializada. Portanto, isto é o ano de 58. No ano de 59 surge a tal primeira obra de iniciação, a primeira das 3, que é o Espiritismo, mas é tal que são 200 páginas hoje em dia. Ela aparece com esta capa, é revista 8 vezes, uma capa da 8ª edição é esta que nós aqui vemos, que se pode encontrar aqui em Portugal. Depois, no ano de 61, portanto, no ano de 60 não há nenhuma obra nova. O que é que há? Há uma edição ampliada do Livro dos Espíritos. A segunda edição do Livro dos Espíritos aparece em 1860 e que é quando passa o Livro dos Espíritos a ter 4 partes, quando passa, deixa de ter 501 perguntas e passa a ter 1019 numeradas, ou 1018 em termos de temas. Mas no ano de 61 sai a 4ª dessas 11, que é esta, o Livro dos Médiuns, que também vai ser revista 11 vezes, nada mais, nada menos. A última também, já no ano de 1869, pós Kardec ter morrido também, é que sai a público. Que também uma capa possível de encontrarmos é esta, mas de novo está disponível na internet para quem queira descarregar para o seu computador e estudar no seu celular, no seu telemóvel, no seu computador. Portanto, esta foi a 4ª. Vamos no ano de 61. Neste ano de 61 também surge um fenómeno muito importante que funcionou um pouco como uma boa propaganda para o Espiritismo. Foi o dito Auto de Fé de Barcelona. Havia estas 4 obras, daquelas 11 da codificação fundamental, existiam estas, era o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns. E depois havia umas outras brochuras. Havia as instruções práticas para as manifestações espíritas, e havia outras pequeninas brochuras, mas que não estão integradas na codificação fundamental. E o Espiritismo ia passando fronteiras para além das de França, ia-se espalhando por toda a Europa e por todo o mundo também. E em Espanha, em Barcelona, havia pessoas que se comunicavam com Kardec e lhe pediam que lhes enviassem livros espíritas para irem estudando o espiritismo. E ele então faz um volume com uma encomenda de 300 livros, divididos por estes 4 títulos e mais umas outras brochurazinhas que ele enviou, e envia para Barcelona, de Paris para Barcelona. E em Barcelona, a Espanha da altura, tal como aqui Portugal, a Igreja Católica confundia-se um pouco com o Estado, tinha força de Estado. Por exemplo, tinha o poder, a Igreja Católica tinha o poder de confiscar livros na alfândega, quando entrassem no país, pela alfândega, livros que achasse contrária à Igreja. E o bispo de Barcelona, de apelido Palau, achou que estes livros ele olhava para o espiritismo como um rival do cristianismo católico. E então ele, para munir do poder que tinha, ele resolve tomar uma atitude que ele achava que ia ser exemplar, mas punitiva, que foi confiscou-os e não se contentou com isso e foi queimá-los em asta pública, numa praça pública em Barcelona. Ele juntou a pilha destes 300 livros e chegou-lhe fogo. Ora, o ato foi público, o ato foi para os jornais, foi retratado nos jornais, que chegaram a toda a Espanha, a todo o mundo. Bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas que nem nunca tinham ouvido falar de espiritismo, ao terem lido essa notícia que o bispo de Barcelona mandou queimar aqueles livros, quiseram saber, mas que livros são esses? O que é afinal o espiritismo? E daí que o Auto de Fé de Barcelona, que ocorreu no dia 9 de abril de 9 de outubro
de 1861 acabou por resultar num ato de propaganda muito benéfico para a expansão do espiritismo, passado 4 anos dele ter nascido. Portanto, os livros que se tinha até o ano 62 eram estes. Eram quatro livros dentro dos 11. Então, quando chegamos, 4 e, portanto, 5 contando com a Revista Espírita, ok? Mas a Revista Espírita tem esta natureza diferente. Portanto, havia estas 5, tínhamos o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, e agora, com o Espiritismo na sua expressão mais simples, a somar-se a estas 4 que já tínhamos, portanto, é a quinta, quer dizer que esta obra é a quinta das 11, está aqui sinalizado. O que é que faltava depois na sequência? Faltavam estas todas. No ano de 1862, no final do ano, sai a Viagem Espírita, 1862. Depois, em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Reparem, em 1864, a terceira obra de iniciação. E última, mas também é mais pequenina. Depois o Céu e o Inferno, os caracteres da revelação espírita e a Gênese. Portanto, na sequência cronológica, sai assim, e vão vendo que vai oscilando a natureza. Começa com uma obra básica, depois uma obra especializada, depois uma obra de iniciação, depois outra vez uma obra básica, depois outra obra de iniciação, depois outra obra especializada, básica, iniciação. Estão a ver? Kardec, ele que era pedagogo, ia-se apercebendo que tipo de obra ele devia produzir a seguir e para satisfazer que necessidades. Portanto, que tentando então reorganizá-la segundo essas naturezas e dentro delas, cronologicamente, cá temos as tais 3 de iniciação, entre as quais o Espiritismo na sua expressão mais simples, de 1862, as 3 especializadas, a Revista Espírita, a maior delas todas, mais a Viagem Espírita e os Caracteres da Revelação Espírita, e embaixo, na segunda linha, as de natureza básica, desde o Livro dos Espíritos até à Gênese. É claro que tudo isto, com a intenção pedagógica de Kardec, ele, ao perceber-nos destas várias naturezas da obra e da sequência como foi saindo, ele estava-nos a dar uma indicação de como estudar o Espiritismo. Portanto, na altura, em 62, o que existia era isto que aqui está, ok? Ainda faltava uma obra de iniciação, que é o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, e depois as outras 5 que vinham mais tarde. Mas, já nessa altura, e ele a primeira vez que endereça esta questão de como está o Espiritismo, ele endereça no Livro dos Médiuns, em 1861, lá num artigo, que está na primeira parte das noções preliminares, que é o artigo 3º do método. Ele fala de como estudar Espiritismo, e só havia, em 61 só havia 4 obras. Depois esta já vem em 62. Então, pela lógica, se nós temos ali umas obras de iniciação, para que elas são concebidas? É para iniciar, portanto, quer dizer que é por aí que nós devemos estudar, e não por outra qualquer. Não é pelo Evangelho, nem é pelo Livro dos Espíritos, nem é pela Revista Espírita. Não, é pelas obras de iniciação. Mas claro, como são 3, a gente já se pergunta, então, mas se são 3, então por qual delas perguntar? Bem, diz-nos o bom senso que devemos ir da mais recente para a mais antiga. Porquê? Porque a última reflete a melhor verdade daquele autor, não é? Porque o autor vai criando, à medida que vai sabendo mais, vai falando melhor, vai fazendo melhores obras mais esclarecidas sobre o mesmo tema. E, por outro lado, também, quem de nós, tendo 3 obras com diferentes volumes, não pega na mais pequena para se iniciar a ver se lhe agrada? Então, aplicando estes 2 critérios, do mais recente para o mais antigo, do mais simples para o mais completo, sobre as 3 obras de iniciação, dá exatamente esta sequência. Que não é por acaso, porque também foi a mesma lógica que presidiu a Kardec começar em 59 com uma que hoje tem 200 páginas, depois pela pressão das pessoas que se interessavam pelo Espírito, ele reduz para 60 e ainda faz uma redução mais para 1864 com o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Então, como é que nós devemos começar a estudar o Espiritismo? Exatamente por esta sequência.
começar no resumo da lei dos fenómenos espíritas, depois passar ao espiritismo na sua expressão mais simples, que é esta que hoje vamos ver, e depois, então, o que é o espiritismo. E ele, então, na revista, no livro dos médiuns, tal como vos disse, no capítulo do método, o terceiro capítulo da primeira parte, em 1861, portanto, em que só existiam destas obras todas que aqui estão, só existia o que é o Espiritismo. Em 61 só existia uma obra de iniciação, que é o que é o Espiritismo. Existia também o Livro dos Espíritos, que é de 57, e a Revista Espírita. E ele diz, no Livro dos Médiuns, diz assim: comecei pelo que é o Espiritismo. Não era pelo Livro dos Espíritos, não era pelo livro, pela Revista Espírita, não era pelo Livro dos Médiuns. Comecei pelo que é o Espiritismo. O que é que ele está a dizer? Comecei pela iniciação. Muito bem. E depois de vocês se iniciarem, então sim, pegai no Livro dos Espíritos. Ok? Então lá está. Qual é a obra a seguir depois de nós estudarmos as obras de iniciação, entre as quais esta, na sua expressão mais simples? Então sim, Livro dos Espíritos. E depois ele continua nesse capítulo do método. E depois disso, então, pegai na Revista Espírita e tematicamente, por temas, por artigos, e de ver o assunto que está a ser tratado e buscai esse assunto nas outras obras todas. E estudai assim a ideia espírita sobre esses assuntos. Portanto, sugere-nos um gráfico como este. Isto é, em sequência, as três de iniciação e mais o Livro dos Espíritos, digamos que é o grande portal de entrada, e então depois é um estudo sistémico, isto é, pega-se num título, num artigo da Revista Espírita e vai-se à procura desse mesmo artigo nas outras obras e vai-se estudar. Não há prejuízo nenhum em querer estudá-las de fio a pavio, digamos assim. Mas a melhor maneira, e a ideia que ele sugere, é esta que nós aqui vemos. É como se nós considerássemos o conjunto das 11 obras da codificação fundamental como se fosse uma casa, um edifício. Em qualquer edifício, nas nossas casas, nós, quando construímos a casa, começamos por colocar os alicerces da casa. Ora, então, quem são os alicerces desta casa da codificação fundamental? Naturalmente, as três obras de iniciação. E depois de termos os alicerces, o que é que nós vamos começar a fazer? Qual é o passo seguinte na casa? É construir-lhes o chão, que vai assentar sobre elas, entre as quais, lá está o Espiritismo na expressão mais simples. Portanto, a obra 2 é uma obra dos alicerces, digamos assim. Então, e o chão qual é que é? É o Livro dos Espíritos, lembram-se? Então, primeiro iniciação e depois Livro dos Espíritos. Ora, então este é o chão da casa. Depois do chão da casa, o que é que a gente começa como é que segue a construção? Começa-se a construir as colunas da casa, onde se vão suportar as paredes, as janelas, enfim. Mas, normalmente, começa-se pela coluna mais grossa, mais forte, que vai suportar o peso maior. Qual delas é? É a Revista Espírita, é a dita coluna mestra. Porque é que tem todos os assuntos que vêm nas outras obras, é aquela que nos dirige o estudo depois da iniciação e do Livro dos Espíritos. É essa que nós devemos pegar e ir à procura desse mesmo tema nas outras todas. É a mais extensa, são 12 livros, são 12 volumes, enquanto as outras é um livro por cada uma. Estão a ver? Portanto, a Revista Espírito, depois da Revista Espírito, então vamos às outras colunas. Quais são as outras colunas? São exatamente as outras 4 obras de natureza básica da codificação fundamental. E que decorre, cada uma delas é um detalhamento, é uma expansão de cada uma das 4 partes do Livro dos Espíritos. A Gênese é um detalhamento, uma expansão das causas primárias, a primeira parte, ou o primeiro livro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é um detalhamento, uma expansão da segunda parte, do Mundo do Espírito, do Livro dos Espíritos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, da terceira parte, Leis Morais. E o Céu e o Inferno, da quarta e última parte, Esperanças e Consolações. E por fim, como em qualquer casa, um telhado, que neste caso tem lá 2 sótãos, que são as outras 2 obras que, junto com a Revista Espírita, constituem as 3 de natureza especializada. Viagem Espírita, 1862, e os Caracteres da Revelação Espírita. Portanto,
digamos que esta é a relação entre elas e esta é a forma de estudar Espiritismo, portanto, e já vimos que o Espiritismo, na sua expressão mais simples, é um dos alicerces e então vamos passar a olhar para ele. Ele nasce assim, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, não havia capas de cartolina, de cartão, era papel, digamos. Isto é uma fotografia da primeira edição, de 1862, aparece em 15 de janeiro de 62, aparece com 60 parágrafos. As grandes alterações nestas 9 edições, já veremos, refletem-se fundamentalmente, logo no primeiro capítulo, que contém uma história do Espiritismo e, muito em particular, no âmbito de um tema que lá vem tratado, que é a religiosidade e a ligação e as semelhanças e as diferenças entre o Espiritismo e as religiões. Mas por 9 vezes esta obra é editada, como vos dissemos. Portanto, nasce assim em 15 de janeiro de 1862, quando Kardec tem o seu escritório e o da Revista Espírita aqui na passagem de Santana, que são estas instalações que aqui vemos, aqui uma porta que depois dá ali para uma escada, um corredor, tem uma escada, e essa escada depois dá para uma sala que está por cima deste toldo vermelho, que é agora um hotel. Era aí que era o escritório de Kardec, na passagem de Santana 59. Portanto, é uma das obras de iniciação, é a segunda que devemos estudar, e ela nasce com esta organização. Começa com uma história de Espiritismo, depois tem uma série de capítulos que integram, digamos, um conjunto que tem a ver com o resumo do ensino dos Espíritos, depois um terceiro capítulo que são as máximas 3 do ensino dos Espíritos e termina com uma mensagem final que é aquela muito conhecida: fora da caridade não há salvação. Portanto, e isto constitui 60 parágrafos, tirando a história do Espiritismo, as outras 3, 60 parágrafos. Portanto, e as várias alterações que vai tendo ao longo do tempo vão terminar em 11 de setembro de 1869, portanto, já uns meses depois de Kardec ter desencarnado, mas ele já tinha deixado aquilo preparado, já estava na gráfica, e sai para as bancas, sai a 9ª edição do Espiritismo na sua expressão mais simples, que deve ser esta edição que nós devemos recolher para estudar. Quais são as diferenças em relação à primeira? É como vos disse, é fundamentalmente aqui na primeira parte, ou no primeiro capítulo da história do Espiritismo. Então aqui as diferenças, o que era a primeira edição está aqui à vossa esquerda, sublinhado a amarelo, em francês, e como é que ficou na 9ª? Aquelas linhas todas ficaram reduzidas àquelas linhas ali em cima. E esta aqui, reduzida a este que está aqui à direita. O assunto que ali é tratado é o assunto da religiosidade. E foi sobre estes 2 capítulos aqui, estes 2 parágrafos, digamos assim, dentro da história do Espiritismo, que isto foi sendo trabalhado ao longo do tempo, enquanto Kardec ia melhorando a ideia das semelhanças e diferenças do Espiritismo com a religião. Portanto, são estas as grandes diferenças que possam encontrar. Portanto, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, a sua 9ª edição, já Kardec tinha falecido, a Livraria Espírita já estava formada na Rua de Lille 7, que é esta propriedade aqui, e numa capa possível de encontrarmos física, pelo menos aqui em Portugal, temos esta, mas é, de novo, sublinho, está disponível na internet, em PDF, ou para ler online, é só irem à procura dela, né? Por exemplo, o Kardecpédia fala-se aqui muitas vezes nisso, onde tem todas estas obras. Então, peguemos nesta 9ª e última edição e passemos a analisá-la para servir de um apelo, de um chamativo, de um aperitivo a que os amigos possam entusiasmar-se e estudá-la. Como vos dissemos, ela vem a ser dividida, como vimos já há pouco, nestas 4 partes. Digamos, tem a história e depois tem o resumo,
do ensino dos Espíritos, as máximas e a mensagem final. E é naquele capítulo da história que está inserido depois a religiosidade, que é o capítulo sobre o qual foram, o capítulo ou os parágrafos sobre o qual foram introduzidas as maiores alterações nesta obra. Mas tem lá outros assuntos, tem lá, por exemplo, para além da história do espiritismo em si, tem e da religiosidade, tem as questões da crença, as questões da moral e as questões do culto. Tudo relacionado muito com as questões das diferenças e semelhanças entre religião e espiritismo. Num breve resumo vídeo, o que é que nos conta lá essa história? Em 1854, o professor foi convidado para uma sessão espiritual na casa de amigos, bastante desconfiado das manifestações. Mas, comprovando a veracidade dos fenômenos, achou-se diante de uma nova ciência, com a qual vislumbrou conhecer a dimensão espiritual e os seus habitantes, os espíritos. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Tomou para si a tarefa de investigar aqueles efeitos e suas causas, sem preconceito ou dogmatismo, tal como um cientista, fazendo uso da observação e da razão. Numa dessas sessões, Rivail foi informado da missão que lhe estava destinada: codificar o ensino dos espíritos. Para distinguir seu trabalho profissional como pedagogo e a nova fase de sua vida, passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Conforme revelação da espiritualidade, esse nome era o mesmo que havia usado em uma reencarnação, quando havia sido um sacerdote druida. Estava inaugurado o trabalho da codificação espírita. Num período aproximado de 2 anos, Allan Kardec participou ativamente de sessões com os espíritos, valendo-se de vários médiuns, pondo em prática o seu plano de pesquisa dialética, ou seja, perguntas e respostas sobre todos os assuntos de interesse comum. Foi então amparado por entidades de elevada hierarquia espiritual, divultos como São Luís, Santo Agostinho, Erasto, Fenelon, Espírito da Verdade. A compilação desses estudos foi publicada em O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris, França, que podemos considerar também como a fundação do Espiritismo. Amigos, aconselhamos-vos a verem todo o artigo, toda a história do Espiritismo. Lá bem, nós fomos aqui só buscar os pontos essenciais, mas lá está mais detalhado. Portanto, e para além disso, nesse primeiro dos 4 capítulos, vêm depois as outras questões, aquelas que nós tínhamos já dito, que são o objeto das grandes alterações, por exemplo, da Espiritismo tem por religiosidade. base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Mas ele é independente de todo o culto particular. Seu objetivo é provar, àqueles que negam ou que duvidam, que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela suporta, depois da morte, as consequências do bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Ora, isto é de todas as religiões. Ora, cá está o Espiritismo, pelo facto de estudar
as mesmas bases filosóficas que a maioria das religiões. Todas as religiões aparecem para, por exemplo, dar resposta a uma questão: o que é que nos acontece após a morte? Continuamos a existir? Sim ou não? E aqui divergem muito, as religiões divergem. Umas dizem que a gente vai adormecer, por exemplo, a religião cristã católica diz que a gente vai entrar num eterno descanso e há de haver um dia que vamos ressuscitar outra vez. Outras defendem que não, a gente vai reencarnar, volta cá, etc. Portanto, e o Espiritismo, que estuda também essas questões, só que falo de forma diferente, isto é, o Espiritismo, para dar credibilidade ao que afirma, ele constitui-se em filosofia e ciência e arregaça as mangas e vai para o laboratório espírita buscar a experimentação nesta forma particular de ciência da observação, utilizando a dita técnica do controle universal do ensino dos espíritos. Portanto, mas em boa verdade, por este facto de o Espiritismo dar resposta, ir dar resposta a questões como Deus, a alma, a imortalidade, as penas, as recompensas futuras, como isso eram assuntos que as religiões também estudavam, muita gente pensava, e ainda hoje há pessoas a pensarem assim, que o Espiritismo é uma religião por esse facto. E não o é. Mas claro que Kardec foi aprimorando a forma de argumentar e justificar as diferenças e as semelhanças. Se há semelhanças quanto ao objeto de estudo, há diferenças significativas da forma como se obtém as conclusões e da forma como se organiza, por exemplo, o movimento espírita. Portanto, enquanto as religiões têm chefes, o Espiritismo não tem. Enquanto as religiões têm sacerdotes, o Espiritismo não tem. Enquanto as religiões têm dogmas, que resultam de uma interpretação própria teológica das verdades divinas, o Espiritismo não tem. Tudo está em aberto, tudo é discutível. É preciso usar a razão, porque é o típico, a típica dinâmica da filosofia e da ciência. Portanto, não tem o Espiritismo, se em termos de gênese visa a mesma coisa que as religiões, unirmos-nos a Deus, unirmos-nos entre nós, buscar a harmonia. Depois, na forma, afasta-se muito. Pelo que, ao termos apenas um termo, que é a religião, o Espiritismo afasta-se dele pelas formas, porque manteve-se este termo que hoje tem pelo menos uma outra significação, que é lá, os chefes da igreja, os sacerdotes, os ritos, os livros sagrados, que o Espiritismo não tem. Por isso é que Kardec, que fala sobre este assunto, não só no Espiritismo na sua expressão mais simples, mas por 5 vezes no que é o Espiritismo também, na Revista Espírita, também em obras póstumas, ele vai refletindo sobre este tema, vai introduzindo alterações aqui nesta obra e termina com a última ideia. Nós podemos encontrar num discurso que ele faz no ano de 1868 e vem no mês de janeiro das revistas, no mês de dezembro da Revista Espírita. É logo o primeiro artigo em dezembro da Revista Espírita, que é um discurso que ele faz por ocasião do dia da comemoração do Dia dos Mortos, em 1 de novembro desse ano, em que, nesse discurso, ele faz um monólogo sobre se o Espiritismo é ou não religião e qual é a diferença. De alguma forma, é o resumir disto que aqui vem. Portanto, é um tema que leva o Kardec a, por 9 vezes, aprimorar a argumentação que aqui está, e para aqueles que têm dúvidas, porque é que o Espiritismo não é uma religião, é incontornável que possam ler este primeiro capítulo do Espiritismo na sua expressão mais simples para melhor o entender. Depois ele fala sobre as questões da crença, que também aqui distingue o Espiritismo, porque é baseada na razão e não
numa crença não justificada, como acontece em muitas religiões, nas questões da moral, do bem proceder, que é o objetivo último do Espiritismo, é deduzir as consequências morais, as regras que devemos ter para o homem progredir mais rapidamente, e as questões do culto. Vamos só olhar para as questões da moral. Como moral, ele é essencialmente cristão, porque aquilo ensina não é senão o desenvolvimento e a aplicação da do Cristo, a mais pura de todas e cuja superioridade não é contestada por ninguém, prova evidente de que ela está na lei de Deus. Ora, a moral é para o uso de todo o mundo. Ora, ele aqui vem também, mais uma vez, esclarecer, de alguma forma, dizer o que é a moral. Muitas pessoas às vezes ligam também isso às questões do o que é que o sacerdote ou o ministro de uma determinada religião diz. Eles é que são os entendidos. Não, a moral é a regra de bem proceder, mas tem uma característica. Somos nós próprios que a temos que deduzir. Por isso é que nós também vamos melhorando. À medida que vamos progredindo intelectualmente, vamos deduzindo melhor as regras de bem proceder. E o que é bem numa época da humanidade mais tarde, com maior conhecimento, é diferente e é alterado. Mas é o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo nasce para isso, nasce para deduzir essas consequências morais, para ir refazendo, para ir ajustando a cada idade numa idade. E é mesmo ajustando. A moral não é absoluta. Vejam, por exemplo, o uso de calças pelas senhoras. Aqui em Portugal e no Brasil e em Espanha, há 60 anos atrás, era imoral. Era mal proceder. Ok? Hoje não. Então, espera aí, então nada é absoluto. Então, e como é que se produz a relação? É o homem. Tornou-se mais inteligente e achou isto. Não é? É injusto estar a impedir as senhoras, nos seus direitos, também usarem as calças. Mas, ainda neste século XXI, se forem ali ao Afeganistão, alguma senhora ocidental destes países em que já é bem proceder usar calças, se lá for, lá é crime, vai ser apedrejada. Estão a ver como a moral tem que ser deduzida pelo homem. Não há aqui nenhum profeta, nenhum pessoa esclarecida que tenha a regra absoluta. Não, Deus quer que o homem lá chegue. E vá aprendendo e vá praticando bem, que é a única forma de nós progredirmos. O resto são as questões da crença e do culto que vos deixamos como aperitivo para ler. Depois então passamos para aqueles 3 capítulos que nos apresentam resumos muito interessantes do que é o Espiritismo, baseado naquilo que os Espíritos nos dizem, nomeadamente das questões morais. E, por exemplo, neste capítulo seguinte, que é o resumo do ensino dos Espíritos, encontramos lá 34 parágrafos, de que salientamos aqui 2 apenas, convidando-os a que possam ler os outros. Por exemplo, Deus, o que é Deus, qual é a perspectiva de Deus e o que é o Espírito. Deus Portanto, é a e é lá inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deve ser infinito em todas as suas perfeições, porque supondo-se um único de seus atributos imperfeito, não seria Deus. Digamos que isto é um tratado filosófico resumido daquilo que encontramos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, a primeira parte, ou o primeiro livro, chamado Das Causas Primárias, que é o melhor tratado sobre as causas primárias que nós conhecemos. Lá vem o que é Deus. Isto aqui é um resumo adequado, muito adequado a uma obra de iniciação, falando das características de Deus, filosoficamente, caracterizá-lo como o único ser eterno, mais ninguém é eterno, porque ser eterno é não ter princípio nem ter fim. Isto só pode ser um ser, que é a causa primeira, que nós chamamos Deus. Os outros são imortais, que é o nosso caso. Portanto, e as características dele todo, a percepção do infinito, mas que não se pode definir Deus assim sequer, não se pode utilizar infinito, que não sabemos o que é, para caracterizar uma coisa que muito menos sabemos, e ainda por cima que deu origem a isso. Mas pronto, com a limitada linguagem, nós vemos aqui uma apresentação de características do que é a noção de Deus como causa primeira. Como vos digo, é um resumo da primeira parte do livro
dos Espíritos que tinha saído em 57, mas que era necessário trazer aqui a uma obra de iniciação. Outra questão, e muito a ver com o Espiritismo, é o que é o Espírito, afinal. Os E espíritos lá, são seres individuais, têm um envoltório etéreo, imponderável, chamado perispírito, espécie de corpo fluídico, tipo da forma humana. Eles povoam os espaços, que percorrem com a rapidez do relâmpago, e constituem o mundo invisível. se na gênese de qualquer religião está a percepção da imortalidade, que nós não terminamos quando morremos, algo sobrevive, chama o nome que chamarem, enfim, o Espiritismo vem demonstrar a existência desses seres, através da mediunidade, conversando com eles, dando-nos conta que eles existem, são seres inteligentes, continuam a dialogar connosco e nós até os podemos identificar como seres que tinham estado encarnados, etc. E que têm estas características, mantêm a sua individualidade, continuam a ser os mesmos que eram quando estavam encarnados, que o princípio inteligente tem afinal dois envoltórios, um primeiro que é o perispírito e um segundo que é o corpo. E a morte consiste na destruição, no abandonar do segundo envoltório, o mais denso, mas o que continua a envolver a alma se a alma necessitar de continuar a encarnar, que é o dito perispírito, e que é uma espécie de corpo fluídico de forma humana, que, por exemplo, os médiuns de vidência, com capacidade de vidência, podem ver, e que eles estão ao nosso lado. Não há obstáculos para eles, não há obstáculos para os espíritos, para o perispírito, atravessam as paredes, não se queimam, enfim, são invisíveis para a maior parte de nós, com exceção daqueles que têm a capacidade mediúnica de evidência e não veem a todos os espíritos, e povoam o espaço à nossa volta. Portanto, uma coisa é dizer-se que assim será e outra coisa é demonstrar positivamente, que é o que o Espiritismo faz com o recurso à mediunidade. Portanto, convidamo-vos a verem todas as outras 32 que lá estão. Depois, há umas máximas dos Espíritos, aqui já vocacionadas para o ensino moral, em que também lá estão 26, entre as quais salientamos estas duas, o que é ser espírita, e o conceito de caridade. Por certo, o melhor conceito de caridade que a codificação fundamental tem para nos oferecer, que é uma atualização de um primeiro que vem no Livro dos Espíritos, que é conhecido pela mnemónica BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Aqui é feito a 4. Já iremos ver qual é que é. Mas comecemos por ser espírito. O que é isso de ser verdadeiro espírito? espírita não é aquele que crê nas manifestações, mas aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada serve crer, se a crença não o faz dar um passo à frente no caminho do progresso e não o torna melhor para o seu próximo. Então, amigos, o Espiritismo não precisa de rótulos, mas pronto, digamos que aquele que estuda, que segue as consequências morais que o Espiritismo deduz, digamos que é um seguidor do Espiritismo, será um espírita. Mas tenhamos o cuidado de entender que o Espiritismo nasce para ajudar o homem a progredir. Portanto, é uma filosofia de base científica e dessa investigação resulta, como finalidade, como resultado, as ditas consequências morais, consequências de ética, consequências de filosofia moral. Portanto, regras de bem proceder fundamentadas racionalmente. Mas um espírita não é por conhecer a codificação fundamental dessas regras. Não, um espírita é espírita porque leva à prática aquilo que o espiritismo lhe oferece como resultado da investigação. Portanto, é o que dizem aqui os espíritos: de nada servirá
crer nas manifestações, ver, falar com os espíritos, ser experimentado no laboratório espírita, se aquilo que dali é deduzido, depois não vai, a pessoa não vai levar lá à prática, não vai dar o passo em frente no progresso. O espiritismo, dentro do conjunto das leis morais, ele deduz uma que é a lei moral do progresso, em que diz que o progresso tem dois passos. Um primeiro passo é um passo intelectual, é distinguir o bem do mal. Mas depois, para se completar o progresso, é preciso dar o segundo passo, que é o progresso moral, que isto é, está bem, eu saber qual é que é a regra de bem proceder, até pegar aqui na codificação fundamental, se calhar está lá escrito e tal, mas o progresso moral depois é individual, tem que ser a pessoa a fazê-lo. Tem que ser, isto está bem, isto faz sentido, devo fazer assim, não matarás, não cometerás suicídio, etc, não sei o que mais. Mas é preciso depois levá-los à prática. Tem que ser caridoso com os outros. É preciso levá-lo à prática. E isto é o progresso moral. Por isso é que o progresso moral tarda em relação ao intelectual. Não vai logo, porque leva tempo. As pessoas têm a sua inércia. Portanto, ser espírita é isto. Não é conhecer a codificação fundamental toda, de nada valerá. É antes levar à prática esse conhecimento. E, como vos dissemos, aqui encontramos nesta obra o melhor conceito de caridade, que é uma reformulação, uma expansão do conceito, o tal BIP, benevolência, indulgência pelas ofensas, que venha no Livro dos Espíritos. Vejamos a caridade como. é a lei suprema do Cristo. A caridade não está somente na esmola, porque há caridade em pensamentos, em palavras e em atos. A caridade em pensamentos é a que é indulgente para com as faltas do seu próximo. A caridade em palavras é a que não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. A caridade em ações é a que assiste o seu próximo, na medida das suas forças. Então, amigos, estamos aqui a ver uma transição de 3, o tal BIP, benevolência, indulgência, o I, o perdão das ofensas, de 3 para 4. É metida a esmola, a indulgência de pensamentos, a benevolência de palavras e aqui a parte da assistência em atos. Ora bem, esta, ao melhorar-se para 4, dá-se uma abrangência maior, porque põe-se ali a esmola como uma base individualizada. Porquê? Porque a esmola é uma forma de fazer caridade, mas é limitada no espaço e no tempo. Isto é, quando é que a esmola tem lugar, tem existência? Só tem existência em mundos físicos, não é? Então o que é a esmola? Não é a retribuição de recursos financeiros e materiais necessária à sobrevivência humana? Então, só em mundos físicos, onde se cumprem encarnações, é que a esmola se pode exprimir, o uso da esmola se pode exprimir como caridade. Porém, quanto à indulgência de pensamentos, é sempre porque o espírito continua a ser um ser pensante. Quanto à benevolência de palavras, de ideias, de comunicações, de análise, de julgamentos que se faz do outro, é em todo momento, é estando encarnado e desencarnado. E quanto à assistência ao outro, é sempre, por atos, é sempre. Os espíritos também agem, nós também agimos. Os homens, seres triplos, também agem. Portanto, então estão a ver a beleza deste conceito a 4, a riqueza dele. Portanto, considera aqueles 3 que são permanentes e mais este que é restrito às encarnações, aos mundos físicos. E claro, naturalmente vos aconselhamos a lerem os outros 24. Este tem um tom mais voltado para o ensino moral. E termina exatamente com uma mensagem final justificando aquela máxima que se ouve dizer muitas vezes: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora do cristianismo, não é nada disso. E vem aqui
contextualizado o porquê Por isso o nesta espiritismo cristão tem por fase final. máxima: fora da caridade não há salvação. Se a caridade desaparecesse de cima da terra, os homens se dilacerariam mutuamente e seríeis deles, talvez, as primeiras vítimas. Então, amigos, e termina assim esta obra. Portanto, com esta mensagem final, caracterizando porque é que se entende que fora da caridade não há salvação e que é tão importante que se transformou numa máxima que hoje em dia é reproduzida em qualquer centro. Toda a gente que teve contato com o espiritismo já ouviu falar disso. É daqui que nasce esta, esta máxima que é muitas vezes ventilada. E pronto, queridos amigos, terminamos esta apresentação breve, que à laia de incentivo para que os amigos possam agora ler calmamente. Esta obra lê-se rapidamente, estuda-se também rapidamente, é como dissemos, se imprimirem são 30 páginas, são 60 capítulos. De uma forma resumida, a gente fica com uma ideia do que é o espiritismo e é incontornável para quem quer iniciar. Nós fazemos esta palestra, nós consultamos todas estas obras, aí em cima lá estão as 11 da codificação fundamental e mais estas obras que nós aqui temos em baixo, algumas ainda de Kardec, como sejam estas que estão aqui à esquerda, e outras afins que interessam para se contextualizar toda a obra. Estes links que aí estão contêm vídeos que, se quiserem consultar, nomeadamente sobre a história do espiritismo, vale a pena. Como habitualmente nós estamos a transmitir em vários canais, quer YouTube, quer Facebook, entre os quais Espiritismo JG, Espiritismo em Kardec, quer em YouTube, quer em Facebook, mas também a página Andamentos, a página da Anfema, enfim, várias outras páginas onde temos amigos que aqui estão e desde já vos saudamos também e vos incentivamos a colocarem as vossas perguntas, os vossos comentários, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar a sua pergunta numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail que aqui está e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível. Posto isto, ficamos à vossa disposição para comentários e questões que nos queiram